Bom, vamos lá então. Então, olá a todos e todas, né? Bem-vindos a todos e todas. Sempre para mim é motivo de muita satisfação, né? Saber que a cada encontro a gente tem aí a oportunidade de produzir conhecimento, discutir, conhecer cada vez mais áreas, dentro do campo da educação de jovens e adultos ou da educação escolar, algumas dessas, é, enfim, dos conhecimentos voltados então para essas áreas, né? Então, hoje, nós temos a grata satisfação, de ter o professor Lourenço Okunicá, na verdade, o professor doutor Lourenço Okunicá, o professor da Unilab, olha só, embora, né, professor, a gente ainda não se conhecesse, a gente, enfim, tão próximo e ao mesmo tempo, né, a tecnologia acabou nos aproximando. Que bom. Então, professor Okunicá, eu vou falar rapidamente, né, sobre a proposta e aí eu vou passar a palavra para o senhor. Então, eu me chamo Luiz Carlos Ferreira, eu vou me apresentar, eu sou pedagogo, mestre em educação, doutor também na área de políticas públicas e formação humana, tudo pela Estadual do Rio, que é a minha origem. Cheguei na Unilab em 2018, né, embora eu tenha aí uma experiência de bastante tempo, seja no ensino superior e na educação básica. Então, na Unilab, eu discuto, né, eu entro na Unilab no setor de estudos de manifestações culturais, e eu enveredo pela pesquisa em torno, então, da educação de jovens e adultos, né? Um campo muito vasto, né, em que eu reúno aí as discussões sobre as manifestações culturais ligadas à educação de adultos. Eu também faço a interface com as políticas de educação e a formação de professores. Não satisfeito de trabalhar somente com a educação de jovens e adultos, né, Brasil, eu acabo, então, me rendendo, né, aos países da CPLP por sua riqueza, por sua potência, por tudo que tem de melhor, que eu também passo a conhecer em tão pouco tempo. E aí eu trabalho, então, com a temática, né, o projeto de pesquisa ligado, então, Vozes da EJA, em que eu reúno, então, Brasil e África. Inicialmente Moçambique e agora, então, caminhando para Guiné-Bissau. E com isso, professor, eu tenho aproveitado esse momento, né, que a gente tem vivido aí de pandemia, é um momento dolorido, mas que ele precisa ser de alguma forma, a gente precisa tirar, né, proveito positivo de tudo isso, que é discutir então a educação, né, nos países da CPLP, e também trabalhando com a educação escolar aqui no Brasil, em particular aí um pouco da Maciço Baturité e do Ceará como um todo. Então, professor, a nossa live, o encontro com Guiné-Bissau, história, política, culturas, educação, é muito ampla, né? Exatamente porque eu quero lhe deixar muita vontade e, mais uma vez, agradecer pelo seu tempo, por ter tirado aí parte do seu horário, agradecer a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu acabo, professor, reunindo pesquisadores, amigos, estudantes, representantes, né, de secretarias, em vários outros trabalhos que vêm acontecendo. Então, muito obrigado. Eu vou apresentar o professor, né, oficialmente, o professor doutor Lourenço Cunicá. O professor tem um rico currículo e eu faço questão de falar assim, porque foi uma construção acadêmica muito importante. O professor é graduado em letras, né, pela Estadual de Campinas, é graduado também em linguística, também pela Estadual de Campinas, é mestre em administração e supervisão educacional, por Campinas, e doutor em políticas de educação e sistemas educativos, pelo Estadual de Campinas. Professor, qualquer gafe, o senhor depois vai me corrigir, tá? O professor, isso eu andei pensando, ainda tem muito mais coisa, mas o professor também, né, é professor da Unilab, né, com dedicação exclusiva, trabalhou na área de gestão, né, então sendo diretor da assessoria da reitoria da Unilab, coordenador de assuntos estudantis vinculados também à vice-reitoria, coordenador das licenciaturas de um programa que eu não conhecia, de licenciaturas internacionais, e mais, escreveu obras importantes no nosso trabalho de pesquisa. Além de artigos, tá, professor? Além de artigos, eu tenho o prazer de ter já suas duas obras. Das duas obras, o professor tem 4 obras. Uma, a Constituição da Política do Currículo na Guiné-Bissau, esse. O professor também escreveu uma outra obra chamada Estado, Políticas Públicas e Gestão Educacional, esta obra. Uma terceira obra, que é a contribuição de Paulo Freire na organização do sistema educacional de Guiné-Bissau, essa eu ainda não tenho, que é a que eu tenho de adquirir.
e uma que está no prelo, né? Pelo jeito deve estar fresquinha aí para sair, que é a questão do negro em Mato Grosso. O povo adormecido, registro de um processo. Professor Kunikar, o senhor é nosso convidado, então. Eu gostaria, então, que o senhor contasse, né, um pouco mais da sua trajetória. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas se o senhor puder falar um pouquinho da sua caminhada, um pouco da sua vivência, né, seja em Guiné-Bissau e no Brasil, eu agradeço. Então, professor, seja muito Tá, bem-vindo. Obrigado mais uma vez a todos que estão aqui nos ouvindo. Obrigado, professor. Fica à vontade. obrigado pela apresentação. Eu sou guineense, nascido na Guiné-Bissau. Eu fiz agora aqui vou me engasgar. Eu fiz o ensino primário e secundário na Guiné-Bissau. Comecei o ensino superior também na Guiné-Bissau, na Faculdade de Direito em Bissau, em 1992, 93, o ano letivo. Mas eu fiquei só um semestre, que eu tinha participado no concurso na Embaixada do Brasil, em outubro, novembro de 92, e em março de 93, eu vim para o Brasil para fazer o curso de letras na Unicamp, e que era você entrava no curso de letras, podia escolher fazer letras ou linguística. Eu aproveitei, como eu já estava aqui, aproveitei e fazer os dois. Sempre eu tenho dito aos meus alunos que eu fui aluno profissional. Mas o que é aluno profissional? Olha, eu estudei, fiquei só estudando. Quando eu terminei de estudar, eu fui procurar emprego. Então, eu não estudei, parei, fui trabalhar, depois voltei para fazer, já fiz direto. Eu cheguei no Brasil em 1993, terminei o doutorado em 2004. Então, aí, quando eu terminei o doutorado, eu coordenei uma pesquisa da Unesco durante 3 meses, na cidade de Campinas, nas escolas de Campinas, 12 escolas, fui coordenador. E quando eu terminei a coordenação, eu fui para Mato Grosso para dar aula lá no mestrado em educação. Eu fiquei de 2005 a 2009 dando aula no mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, durante 4 anos, pelo programa da CAPES, que era a PRODOC, não sei se existe mais, para dar apoio institucional ao mestrado. Então, eu fiquei lá durante 4 anos. Foi nesses 4 anos que eu aproveitei para escrever os meus livros. Como dava aula no mestrado, fazia pesquisa com os alunos e tal, eu aproveitava também fazer a minha produção. Eu terminei em 2009 e fui também para o mestrado em Minas Gerais, na Universidade de Uberaba. Então, fiquei lá de 2009 a 2010, mas quando eu saí de Mato Grosso, eu já tinha feito o concurso lá. Aí a Unilab já estava em discussão se ia sair, se não ia sair. Aí o professor Paulo Speller era reitor da Unilab, da UFMT, ficou como reitor durante 8 anos, estava terminando o mandato em outubro de 2008. Aí eu tinha passado no concurso. Aí disse, não, você não vai tomar posse aqui, pelas suas publicações e tal, porque eu era do mesmo departamento, do Fundamento de Educação. Falei, não, você publica sobre a África, sobre o seu país, você entende de cooperação e tal, tem uma universidade que vai sair, você não vai tomar posse aqui, você vai tomar posse lá. Eu falei, uai, tomar posse numa universidade não existe. Ainda eu fui para Minas, fiquei lá mais de 1 ano, aí depois me chamaram, falei, olha, você vai para esta universidade para tomar posse. E éramos 15 professores e 15 técnicos. Então, os outros professores, todos tomaram posse na UFC, entraram pela UFC e eu não entrei, porque eu ainda estava em Minas Gerais, para terminar o meu compromisso lá da orientação. Até o pandemia, os alunos que eu tinha lá nem defenderam, porque eu tinha que vir para cá. Então, fui o único dos 15 que tomou posse na Unilab,
E os outros entraram pela UFC e tinham que pedir remoção, porque a Unilab não existia. Quando a Unilab, foi a lei que existiu, a criação da universidade, mas não tinha o CNPJ. Então, ninguém podia tomar posse numa universidade que não tinha o CNPJ. Então, o primeiro a tomar posse na Unilab sou eu. Então, eu 01, 2010, dia 29 de outubro de Em 2010. 2010 foi que acendeu as luzes. Isso. Aí, nós tínhamos que fazer toda essa a ginástica de código de vaga, de receber aluno. Eu era diretor da assessoria, mas eu dormia quase no aeroporto para atender aluno que não tinha ninguém que entendia da cooperação internacional. Então, eu organizei todo esse processo. Essa política de assistência que os alunos têm hoje foi o meu desenho, e o processo seletivo, porque não tem processo seletivo em nenhuma universidade igual ao processo da Unilab. Eu disse ao Paulo Speller, nós temos que diminuir a burocracia. Para os alunos que podem vir para a Unilab, que têm capacidade de vir, não aqueles apadrinhados. Porque se a gente colocar o modelo do PEC-G, que é o programa de estudante de convênio, então você faz no ministério, aí tem toda a problemática de filho de quem, e não viriam. Eu falei, não, nós vamos mandar o nosso processo lá, o processo vem para cá e a gente faz a seleção mediante a capacidade de cada aluno, da argumentação do texto que escrevia, para a gente poder selecionar. Então, de lá até hoje, eu fico feliz porque eu desenhei uma política pública, de política de assistência estudantil e a política do processo seletivo, e deu certo, está funcionando até hoje. Pode ser que seja aperfeiçoado, mas que foi o mentor desse processo, fui eu. Não há, nem a UFC queria copiar, mas não deu certo, e a vice-reitora era da Unilab, da UFC, foi para a Unilab, chamou os meninos para fazer uau, e me ligaram, falaram, não, ele está querendo copiar a sua ideia, não sei o que, está mais de forma deturpada, não sei o que. Não, deixa, pode ser que dê certo. Mas não há em nenhuma universidade brasileira um modelo de processo seletivo. Nós temos, porque no primeiro ano logo, nós já tínhamos atendimento dos alunos igual ao UFC, o número, porque os nossos alunos são diferenciados, eles carecem de questões econômicas, não são pobres, carecem de questões econômicas. Então, nós já tínhamos vários alunos, já atendi mais de 30 alunos, só 40 que entraram no primeiro turno. Então, sempre eu falei para o Paulo, para sair da África e vir para uma universidade do interior do Brasil, nós precisamos dar um apoio. Embora na África tenha pobre, também tenha aqui, mas o deslocamento da pessoa do país de origem para cá já é um adicional, porque se afastou da família e tudo mais. E o brasileiro, embora seja pobre, mas ele pode ligar a qualquer momento para a família, para resolver qualquer eventualidade. Então, foi nessa base que eu construí essa política da assistência estudantil, e o processo seletivo da Unilab está funcionando até hoje. Eu fico agradecido por isso. Mas essa, em breve, é a minha trajetória. Professor, e esse projeto é muito bonito, muito rico, e é um projeto que deu certo, né? Que não está dando certo, é um projeto que deu certo. É claro que mudanças acontecem, né? Muito provavelmente da implementação dele de 2010 até hoje, né? É pouco tempo ainda, né? Mas provavelmente algumas mudanças devam ter acontecido, mas a herança, né, do trabalho que foi iniciado fica, né? A perspectiva de África que a Unilab trabalha, o currículo, por exemplo, dos cursos, eu vejo pelo curso de pedagogia, a proposta afrocentrada em cada componente curricular, em cada conteúdo que a gente leciona, essa é a maior riqueza de interagir com esses países, né? Quer dizer, muito ainda se tem a fazer, né? Claro que a gente está falando de alguns desafios que ainda devem existir. Eu imagino que o senhor
pensou, né, tudo isso, deva também ter algumas outras propostas que deveriam ainda existir, mas que a gente está no caminho, né? Eu percebo que a gente está no caminho certo. E com isso, muitas vidas felizes, né? Eu acho que a gente tem gerado também com a formação desses meninos e meninas, seja Brasil, seja estudantes africanos. Então, mais uma vez, parabéns, né, pelo trabalho que foi iniciado. O nosso currículo, ele é um pouco diferenciado e ajuda os nossos alunos na reflexão. Então, vários dos nossos alunos estão entrando no mestrado em várias universidades que são mais antigas, tem 60 anos, 70 e tal. Aqui na UFC teve uma história dos alunos da ciência da natureza, que é um curso interdisciplinar. Normalmente as pessoas não gostam, né, desses cursos interdisciplinares, embora a gente fale da interdisciplinaridade, mas as pessoas não gostam. Mas os meus alunos passaram primeiro, segundo, terceiro lugar no curso de matemática, e aqueles que fizeram cursos disciplinares não conseguiram. E os professores ficaram abismados. Mas o que a Unilab fez com esses meninos? Na entrevista, eles deram um show de conhecimento e eles acabaram reprovando os alunos dele, dizendo não é possível uma universidade nova ter os alunos tão competentes quanto. Sim, com certeza. E se fizer, professor, um estudo mais apurado, a gente vai ver que os egressos, eles já estão, com certeza, já longe. Eu digo isso pelo curso de pedagogia, que eu posso falar, nós já temos estudantes, sim, né, em fase não digo nem entrando no mestrado, não, mas já quase em tempos aí de defesa, de dissertação. Então, quer dizer, são essas sementes que foram plantadas, que elas já dão frutos por aí. Eu imagino até que ao longo desses anos, desses 10 anos, certamente já temos aí estudantes doutores que estejam, seja nos seus países, em outros países. Então, talvez seja tão difícil, né? Isso porque eu trabalhei na gestão do ensino superior, numa instituição privada, durante 15 anos, e eu sei o quanto é difícil essa política do egresso, né? Acompanhar esse egresso. Mas se nós tivéssemos esse acompanhamento, se é que tem, talvez eu não esteja tão atualizado, mas acompanhar parte dos passos desses alunos que concluíram é algo brilhante e dá um belo projeto, inclusive, né, por conta... Nós temos os Timor, que a gente acompanha, porque tínhamos 70 alunos do Timor-Leste, a maioria deles, acho que 5 ou 6, eu orientei o TCC, todos já estão trabalhando no Timor, tem uns que já fazendo mestrado, os primeiros alunos da Unilab já estão no doutorado. Os primeiros alunos. Legal. No doutoramento. Então, professor, se nós estamos falando de história, eu gostaria, então, como eu havia dito, né, uma live muito ampla, tá? Então, não tenho aí a pretensão de querer aprofundar ainda determinada questão por conta do tempo e por conta do que eu me propus hoje a conversar com o senhor. Mas já que a gente está falando de história, professor, fala um pouquinho sobre a história do seu país, né, de Guiné-Bissau. A gente sabe que é um país muito jovem, né, em termos de independência, mas com uma história muito rica, né, que tem aí tem a contribuir com o Brasil e com todos os conhecimentos que a gente vem aprofundando. Enfim, o senhor pode nos contar um pouquinho sobre a história de Guiné-Bissau? Olha, a Guiné-Bissau, em termos históricos, foi descoberta em 1446. 1446. Foi descoberta bem antes do Brasil. 1446 por Nuno Tristão. Então, durante muito tempo, mais de 200 anos, não tinha nenhum sinal de instruções na Guiné. Para você ver a relação entre o Brasil e a África. Quando o padre Vieira passou para vir para o Brasil, aí parou lá em Cabo Verde, olhou que não tinha nenhum sinal de cruzes, nem de catequese, nem de nada, nem na Guiné, nem em Cabo Verde. Aí ele pediu ao rei Dom João IV para que mandasse os missionários para instruir os povos daquela região. Mas ele argumentou que as informações que eu tenho acesso é que o problema não estava nisso, porque tinham já padres, tinham já pessoas catequizando, mas os padres também estavam envolvidos com a questão da escravidão. Então, por isso que eles não estavam
não estavam pregando a palavra de Deus, porque eles estavam também trabalhando na questão do comércio de escravos durante muito tempo. Por isso que não tinha cruzes, não tinha ruas, não tinha escolas para educar a população lá. Mas a justificativa é que o descobrimento visava as Índias para atacar o Islão. A gente sabe que a Península Ibérica foi dominada pelos mouros, né? Por muito tempo, os muçulmanos, a Espanha, Portugal e outros espaços europeus. Então, Portugal achava que tinha que atacar o Islão lá no Oriente. Aí passou pela África para ir para o Oriente e encontrou os espaços lá também para comercializar os produtos e acabou desenvolvendo o processo de escravidão. Mas esse processo, nessa descoberta, houve várias lutas, resistências. Então, às vezes, as pessoas não saibam, mas a gente tem confrontos durante o século XVIII, principalmente, que quando se instituiu o colonialismo. Então, todo o processo antes do século XIX não pode ser considerado como colonialismo, porque o colonialismo foi sancionado na Conferência de Berlim, de 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885. Aí que se decidiu que tem que dividir a África, mesmo que você esteja lá há 200 ou 300 anos, você tem que fazer com que o seu governo seja reconhecido. Então, por que a política de colonização portuguesa é de costa a costa? Portugal não entrava dentro do território, ele sempre construía as casas no litoral, perto do mar, de forma de estratégia poder fugir, poder se defender e tudo mais. Então, dentro do interior do continente africano, Portugal não estava presente. Então, estava essa política de colonização costa a costa. Aí foi desafiado para entrar dentro do território e ser reconhecido pela população local. Aí houve uma resistência muito grande entre a população da Guiné, com todos os grupos étnicos, tem quase 30 grupos étnicos, tem Fulas, tem Mandinga, tem Biafara, tem Mancanhas, tem Bijagós, tem vários grupos étnicos na Guiné-Bissau. Embora o país tenha um território étnico do que um país grande, com extensão grande. Porque tem países da África, você tem 2 ou 3. Só que a Guiné-Bissau tem muito microgrupos étnicos. Tem muito mais, pode ter muito mais que Angola, os territórios, ou muito mais que Moçambique. Moçambique, em termos territoriais, é muito maior que a Guiné, mas eles podem ter grupos grandes, grupos ou 10 grandes, mas a Guiné tem muito. Então, esses grupos lutaram, resistiram muito, que não a dominação portuguesa, e houve muita resistência. Então, tem confrontos de várias ordens para não aceitar, porque Portugal caiu o negócio aqui. Não. Alguém está na internet? Não, já voltei a lhe ouvir. A conexão deu uma falhada, mas já voltou. Já lhe ouvi. Isso. Então, tem vários confrontos armados. Eles vendiam armas na época para troca com os escravos. Só que aquelas armas são obsoletas. Então, quando ele pacificação, que a ocupação efetiva, a Conferência de Berlim pregou para todas as potências coloniais, as armas que a população tinha não eram mais armas de poderio que Portugal tinha. As guerras, e muita gente morreu, que teve um caso da cidade de Bissau, de 1915, quando já existiam associações. Tinha uma associação escolar
a Liga Guineense, e tinha uma outra associação porque Portugal não se interessava em educar a população. As pessoas que tinham o primeiro contato se chamava grumetes, que Portugal tinha indígena, não era negro, o nome não era negro. O africano era chamado de indígena. Então, o conceito negro. E o professor caiu. Vamos só esperar alguns minutos que ele está voltando. Então, essa aula de história para a gente é muito válida, né? Ele estava comentando que o território é muito pequeno, né? Se a gente reparar, é verdade. Né? A dimensão territorial do país é muito pequena, mas carrega aí toda uma história de riqueza, enfim, uma quantidade infinita também de etnias que corroboram, né, para que essa história seja uma história rica, de muita cultura e também de muita resistência e luta, né, por conta do processo de colonização que o país sofreu. E eu colocava para ele porque o país também tornou-se dependente em 75, né, então é muito pouco tempo, né, salvo engano, 75 isso. Então é um país muito novo em termos de independência, né, que reflete. Perdão, obrigado, Júlio. 75 é Moçambique, 73 Guiné-Bissau. Obrigado. Então, é um país que ainda, né, provavelmente convive com todo esse processo, né, de colonização forçada, né, que os demais países também vivem. Enquanto ele não entra, mais uma vez, estou vendo aqui que tem colegas, né? Enfim, tem a professora Isabel Orquiz, da UFPI, muito obrigado, e demais colegas. Eu estou vendo que muitos, eu não sei se são estudantes, provavelmente sim, né? Muitos estudantes estrangeiros. Não sei se são professores ou estudantes, mas provavelmente sejam do rol até do próprio professor Lourenço. Deixa eu escrever para ele para saber se ele está conseguindo ou se já entrou. Não. Só caiu. No meio de uma grande explicação que ele estava dando. Só aguardar mais um pouquinho, ele restabelecer aí a entrada. A mensagem que eu mandei para ele ainda não foi recebida. Talvez tenha acontecido algum problema realmente na conexão direta dele. Oi, Silvino. Silvino quer registrar a pergunta aqui? E quando ele voltar, a gente já coloca para ele a questão que ele possa nos ajudar. Porque a ideia da live, eu pedi para que eu preparei questões muito amplas, sabe? Primeiro para discutir, para que ele pudesse falar um pouco sobre a história, depois sobre as políticas do país. Queria também que ele... Está sendo gravado, sim. Depois eu pedi para que ele falasse sobre o sistema educacional e sobre a questão da cultura, né, vivida em Guiné. Então, foram 4 questões mais amplas para que a gente pudesse ter esse encontro com ele. E aí sim, num outro momento, eu penso em aprofundar uma temática para que a gente consiga dar mais especificidade ao trabalho. Mas como foi meu primeiro encontro com ele, eu preferi que fosse mais amplo. Como eu acredito que a partir de 2021 a gente venha com uma outra roupagem, aí sim, aprofundando. Tá? Olha, eu estou deixando o canal para que possa buscar esse material. Inclusive, semana que vem já temos aí uma professora pesquisadora que vai discutir o sistema, a educação de jovens adultos no sistema prisional, né? Que, enfim, nos espaços de privação de liberdade, que eu acho que é a expressão melhor utilizada. É uma pesquisadora da UFC que vai falar conosco.
Deixa eu ver se foi ele que mandou mensagem. Não, ainda não. Ele não restabeleceu pelo jeito. Vamos agora, vamos alguns 5 minutinhos para ver o que fazer. Então, as perguntas que vocês tiverem, podem colocar aqui do lado, que eu vou reunir para passar para ele. Tá bom? Como eu havia dito, gente, ele é um pesquisador, um grande pesquisador na área de Guiné-Bissau, e que as contribuições dele, seja nos seus escritos, nos artigos, nos livros, para quem tem interesse em aprofundar essa temática, vale muito a pena. Ou, ao mesmo tempo, querer conhecer, né? De repente, quem quiser conhecer a educação, né? O sistema educacional, a própria questão da formação do país, e o que a gente tem discutido, por exemplo, com essas perguntas mais amplas, o professor Lourenço Akunikar é uma referência. E a gente tem o privilégio de tê-lo na Unilab, né? Um professor que, a princípio, eu não conhecia pessoalmente, mas só pelos materiais que eu já tive acesso dele. Então, é uma oportunidade muito grande, né, de tê-lo. Infelizmente, eu estou torcendo para que ele possa entrar novamente, porque é de uma riqueza tamanha para os trabalhos. E, ao mesmo tempo, não é fácil, né, ter uma agenda de um professor que tem aí outros afazeres com um programa de pós-graduação que ele participa. E eu estou falando tudo isso, mas até agora não tive retorno. A mensagem não chegou para ele. Uma situação inédita que pode acontecer, né? Quando a gente fala de tecnologia, a princípio isso ainda não tinha acontecido, mas com a tecnologia, né, tudo é possível. Vou ver se ele, até 15h40, se ele consegue entrar. Pois é, Silvino. Também estou aqui com o coração na mão. Não sei se no Ceará a gente usa essa expressão, mas o coração na mão é para saber, é para dizer que eu também estou na esperança que ele entre. Vamos ver. Ah, você está em Campinas, legal. O professor Kunikar, eu acho que ele está aqui no Ceará. Eu acredito que ele esteja aqui no Ceará. A gente andou também com lives em outros países, e aí essa questão da tecnologia ela acaba não ajudando muito. Mas em se tratando, né, de uma localidade mais próxima, eu estava acreditando que a tecnologia não fosse nos trair. Mas ela não irá nos trair porque tudo vai dar certo. É um mantra cearense. Vai dar certo. Pois é, Isabel. E os 2 livros dele chegaram para mim esses dias. Então ele tem artigos que ele produz com os próprios estudantes também. E tem mais um livro que já está pronto. Esse eu não conhecia. Olha aí, Ana Monteiro. O livro é a contribuição de Paulo Freire na organização do sistema educacional de Guiné-Bissau. O livro que Paulo Freire escreve, né, com Sérgio Guimarães, ele já fala, né, da participação dele em Guiné-Bissau. Né? Então, o professor Kunikar também escreve sobre as influências, né, do pensamento de Paulo Freire na educação. E esse livro ainda não tem. E tem um outro que ainda não saiu dele, que é essa questão, que é a questão do negro em Mato Grosso. É o povo adormecido e registro de um processo. Esse livro ainda não está disponível. Pois é, gente. Confesso que eu estou numa situação inédita. Oi, socorro.
situação inédita é saber o que fazer. Enfim, vocês concordam aí que a gente aguarde mais 5 minutinhos, pelo menos? 15h45? Porque eu vou tentar fazer melhor, eu vou tentar ligar para ele. Boa tarde. O professor voltou, que bom. Estamos aqui. Não, Professor, eu não sei se aqui no Ceará utiliza esse termo, diz assim, eu estou com o coração na mão. Assim, querendo muito que o senhor voltasse. Faz parte do processo da tecnologia. A tecnologia, que eu havia dito, a tecnologia... Ela... Facilita, mas também atrapalha, Sim. viu? Verdade, verdade. Então, olha só, o senhor falava, e eu me lembro que eu retomei aqui um pouco da sua fala, quando você disse o seguinte: Guiné-Bissau é tão pequena em termos de extensão territorial, mas tem tanto de uma história de riqueza que, enfim, o senhor estava contando, né? Eu cometi até uma gafe, porque 75 foi a independência de Moçambique, e Guiné-Bissau foi anterior a isso, né? Foi 73. A Guiné-Bissau foi em 73. Pois é. é. A Guiné-Bissau que ela declarou a independência unilateral, provocou a Revolução dos Escravos, e Portugal foi obrigado a dar independência para os outros países. Os restantes países ficaram independentes em 1975, mas o reconhecimento da independência da Guiné veio em agosto de 74. Mas a declaração unilateral foi em 24 de setembro de 1973. Certo. Então, professor, o senhor quer retomar, consegue retomar um pouco de onde o senhor havia falado? Então, porque eu estava falando da Conferência de Berlim e da obrigatoriedade dos preceitos da conferência para que os governos coloniais fizessem com que a população reconhecesse a autoridade colonial. Então, isso criou uma resistência, uns conflitos, desde 1878, só terminou na Guiné-Bissau em 1936. Então, Portugal conseguiu impor a ordem só em 1936, porque teve vários momentos que teve sempre conflitos para pôr ordem, não conseguiam. Só as ilhas, porque a Guiné tem uma parte insular e uma parte continental. Então, a parte insular, ela só foi submetida à colonização portuguesa em 1936. Mas houve sempre vários confrontos com os regulados, então, o poder local e organizado com os seus aparatos de defesa e tudo mais. Até o régulo da minha região, o nome é Nkanandeka, ele foi enterrado vivo, o régulo, e a mulher grávida. Mas quando ele foi capturado, ele disse que ele declarava a guerra no outro lado do mundo contra o colonialismo português, que ele não gostava do branco. Mas ele foi enterrado vivo, o régulo. E a mulher. Então, foi um processo bárbaro, foi muito cruel para a submissão da colonização portuguesa em África. Pode ser que tenha acontecido em outros lugares, mas na Guiné-Bissau essa é a história que nós temos, a história antiga, né? Porque nós temos a história da luta de libertação também. Sim. Professor, então vamos caminhar para esse período da independência? Pode ser. Porque Amílcar Cabral foi o líder da independência da Guiné-Bissau, da Guiné e Cabo Verde. Aquilo, há gente que duvida, mas tem documentos que eu peguei na Unicamp, que é escrito pelo autor russo, que acompanhou a luta de independência, que eles tinham criado o Movimento Nacional da Independência da Guiné, que era o MIG, em 1953.
Mas essa organização era só, não teve efeito prático, tanto que o primeiro presidente de Cabo Verde, que a Guiné e Cabo Verde, depois da independência, era um país, o único país, tinha a mesma bandeira, com a diferença do milho para Cabo Verde, a bandeira tinha o milho para Cabo Verde, e tinha a estrela negra para Guiné-Bissau. Então, o hino nacional era o mesmo. Isso que a gente vai falar depois na pós-colonialismo. Mas aí foi organizado esse MIG, que é o Movimento de Independência da Guiné, em 1953, os estudantes que foram para Portugal estudar, um deles é Amílcar Cabral, mas o MIG não tinha dado efeito, porque eles queriam a independência por via pacífica. Amílcar Cabral queria a independência. Há gente que acha, não, Portugal não deu nenhuma colônia dele na África a independência sem a luta armada. Não deu. Então, eles tinham vários documentos dizendo que queriam independência pacífica, porque há países vizinhos já estavam independentes, antes da Guiné entrar em guerra, luta de libertação. A Guiné-Conakry, que fica ao lado sul da Guiné-Bissau, ficou independente em 1958. O Senegal ficou independente na década de 60, porque a França tinha o cronograma para dar independência para os países, e a outra Guiné não aceitou, através do Sékou Touré, que foi o primeiro presidente. O avô dele era imperador do Império Tukulor, do Sékou Touré. Então, ele não aceitou esse cronograma, a lei quadro que a França adotou para dar independência paulatina aos países. Então, já havia países vizinhos independentes, e a Guiné não. Portugal não deixou. Mas houve manobra política de tentar nomear os guineenses para dizer, como secretários da administração civil, só para enganar, politicamente para enganar. Mas depois fazia o discurso que a Guiné-Bissau era indivisível. Então, dentro desse quadro, teve os fundadores do partido, do Movimento de Libertação. Eu só citar os nomes aqui para quem nos assiste, para fixar os nomes das pessoas que participaram da fundação do partido. Que Amílcar Cabral era o chefe do movimento. Deixa eu ver se eu acho aqui a lista dos fundadores, porque na Guiné-Bissau ele tinha uma disciplina que era a formação militante. Eles diziam para nós, Amílcar Cabral mais 5 pessoas. E a gente nunca sabia quem eram essas 5 pessoas que criaram o movimento de libertação. Eu não vou citar o nome do partido, porque tem muita gente que está nos ouvindo, vai achar que eu sou do partido, mas eu não sou do partido. Por isso que eu estou falando do movimento, mas quem é guineense, ele sabe do que eu estou me referindo. É o movimento de libertação. E deixa eu ver aqui nas minhas papeladas, onde é que está o nome dessas pessoas aqui. Bom, são eles. Em 1962 tem Amílcar Lopes Cabral, tem Seydi Camará, tem Rafael Barbosa, que foi presidente do partido, do movimento. Amílcar Cabral era secretário-geral. Tem Bandara Touré, Amadou Diallo, tem Nicandro Barreto, tem Aristides Maria Pereira, que foi presidente de Cabo Verde, Aristides Maria Pereira, tem Baca Nanqui, que estava no partido, conselho político do partido, Mbara Cham, Luz de Almeida Cabral, que é meio-irmão de Luiz Cabral, e João K. Esses eram os membros do conselho político do partido. Então, o partido foi fundado, o movimento
em 19 de setembro de 1956, e eles organizaram um protesto no porto de Pindiquiti, onde a administração colonial matou mais de 50 pessoas. Então, eles viram que aqui não tinha mais jeito de conseguir a independência por via pacífica, começaram a mobilização dos operários, dos artesãos, dos agricultores para desencadear a guerra. Em 1961, Amílcar Cabral foi para Guiné-Conakry, ficaram 3 anos fazendo o trabalho de mobilização, e em 23 de janeiro de 1960, deu o primeiro início da luta de libertação. Então, a luta de libertação da Guiné ocorreu em 23 de janeiro de 1963 e terminou em 24 de setembro de 1973. Então, foram 10 anos de luta de libertação nacional. Então, esse houve um processo de mobilização. Teve confusão na Guiné. Na outra Guiné, tinham alguns oportunistas que diziam que eram presidente de movimento para a libertação de todas as colônias portuguesas, mas toda a engenharia política, ela teve que ser operada para conseguir unir o país. Tinha vários partidos ligados ao colonialismo que foram dar o primeiro tiro na fronteira norte do Senegal, mas eram manipulados pela colonização portuguesa. Mas Amílcar Cabral soube, como engenheiro, fazer uma engenharia por causa da questão da unidade. Não tinha unidade. Se tivesse unidade, teriam derrotado o colonialismo. Como não tinha unidade, foi fragmentado. Então, o colonialismo ia para uma povoação, um setor, ou uma região, e conseguia derrotar, porque não havia unidade para conclamar todo mundo para se unir contra o colonialismo. Isso que a luta armada fez, porque Amílcar Cabral também entendia a filosofia colonialista, que ele estudou lá. Não é só você estudar, você tem que conhecer a filosofia do colonialismo. Ele conhecia perfeitamente como o colonialismo português funcionava, tanto que ele tinha vários livros escritos sobre a questão colonial. Então, isso o ajudou a organizar o movimento de libertação, que foi uma luta exemplar em toda a África, porque ele dizia que o movimento lutava contra o aparelho de dominação colonial, não contra o branco. Tanto este ano, ele foi considerado como uma das personalidades do século XX, Amílcar Cabral, pela Inglaterra, da Segunda Guerra Mundial, pela engenharia, pela inteligência que ele utilizava para o processo de libertação. Unir esse grupo que eu te falei, que nós temos quase mais de 30 grupos num território muito pequeno e com línguas diferentes. Sim. Essa população em torno de um denominador comum, porque a exploração incidia sobre todo o mundo. Então, todo mundo compreendeu o processo, porque se você não tiver a população ao seu lado, você não ganha luta nenhuma. E Exato. O Vietnã nos mostrou que os Estados Unidos tinham todo o poderio militar, não conseguiu, porque a população estava ao lado dos seus lutadores, digamos assim. Você tirou o microfone. Foi, professor, não consegui ouvir, porque eu estava numa outra situação, mas, o professor, eu lembro também que quando a gente fala até de Paulo Freire, né, ele comenta, né, numa das produções, ele vai falar dessa relação que ele teve com Amílcar Cabral e das influências, né, durante esse processo vivido no país. E talvez o senhor consiga até fazer esse link por conta do livro que o senhor produziu, né? Porque o movimento de libertação já tinha conhecimento do trabalho de Paulo Freire na área da educação. Então, eles já desenvolviam nas zonas libertadas o modelo de educação similares ao modelo de Paulo Freire.
Então, eles já desenvolviam a consciência crítica da exploração colonialista, o modelo que o Paulo Freire trabalhava aqui no Brasil. Então, já era ao encontro daquilo que eles pretendiam fazer. Tanto que convidaram Paulo Freire, logo após a independência, para ajudar na organização do sistema de educação. Paulo Freire reclamou em um livro: será que os guineenses vão lembrar de mim? Aí por isso que eu escrevi o livro, a contribuição de Paulo Freire na organização do sistema educacional. Há gente que me acusa de freireano, mas eu fico feliz, porque é um grande educador, é um libertador, ele constrói consciência crítica para o educando entender o processo de opressão. Então, eu fico feliz. Mas é esse link que teve o pessoal do movimento de libertação, porque os livros de Paulo Freire, durante o governo Salazar, eram proibidos, porque ele tratava da libertação da opressão. E Portugal era o oprimido, o opressor. Era opressor, então ele não queria que os livros fossem publicados lá, mas o pessoal do movimento de libertação tinha acesso à ideia pedagógica de Paulo Freire para uma educação libertadora. Libertadora, exato. Professor, e sobre a política educacional, sobre o sistema educacional de Guiné-Bissau? E aí sim, né, tem a sua publicação, né, que vai trabalhar então com essa política curricular, mas o que o senhor pode nos dizer a respeito do sistema educacional de Guiné-Bissau? Como é que o senhor tem aí para nos dizer a respeito da política educacional do país? Olha, de 75 até 2010, não havia uma lei de base de educação. Então, tinha algumas ações pontuais. Dia 21 de maio de 2010, publicado pelo artigo 85º, a Lei de Base de Educação. Então, tem toda a normatização da educação da Guiné. Eu acho isso fantástico, mas eu acho também ter lei é bom você ter lei. Mas a lei em si não resolve o problema de educação. O problema da educação da Guiné é um problema muito crônico. Você tem problema da língua de ensino, que é a língua portuguesa. Você vai nas aldeias, que nós chamamos de tabancas, o aluno, ele não sabe falar português. E o professor, a língua é do aluno. Aí, como é que você dá aula para alfabetizar uma criança que ele não entende o que o professor fala? Eu acho que é um problema muito grande da Guiné-Bissau. Não é só do ponto de vista de você ter leis da educação, mas o problema é assim, nós temos o crioulo, que já é uma língua nacional. Se você é professor da Unilab, se você encontrar 2 alunos da Guiné, só você encosta. Eles estão falando uma língua. Sim, talvez você não entenda. Então, eu já dei esse exemplo numa das minhas conversas aqui, exatamente isso. A gente se depara com alunos falando suas próprias línguas locais. Não, é o crioulo. Línguas locais não, é o crioulo, porque cada um tem a sua língua materna, além do crioulo. Perfeito. Então, eles se comunicam, o que nós nos comunicamos é com o crioulo. Eu tenho a minha língua, além do crioulo. E eu tenho o português também. Então, você tem uma complicação no sistema de educação da Guiné, que não há nenhuma política linguística clara até hoje na Guiné-Bissau. Esse é um problema. Eu acho que é um problema muito grave, que foi se arrastando desde a independência até hoje, e isso pode criar a fragilidade do sistema de educação do país. Aí você tem o quê? Você tem um problema de herança de governos. É o mesmo governo que o primeiro-ministro cai, eles não pagam funcionário para os professores. Os professores são funcionários do Estado, não são funcionários do governo. Então, você tem, no interior do país, o professor tem que ter uma representação social. Você que tem problemas em outras áreas, eu estou falando da área que eu conheço. Os professores têm representação social. Você não pode mandar o professor para o interior, ele não tem para onde ficar. Não tem política de livro didático na Guiné. Não tem política de residência de professores. Não tem política de construir banheiros
de estrutura, infraestrutura escolar. Não tem. Nem próprio Bissau não tem. Você que trabalha com política, que está investigando política de educação de jovens adultos, também eu tenho alguns trabalhos, não é o meu foco, mas eu tenho alguns trabalhos, um livro que você tem aí, de Estado, Políticas Públicas, tem um capítulo lá sobre a educação de jovens adultos. Então, a política clara para a educação de jovens adultos. As escolas não conseguem receber todas as crianças na escola, porque não tem planejamento. Então, o Estado da Guiné-Bissau não tem planejamento com relação a isso. Nós temos hoje 42% de alfabetizados, gente, 42%. Sim, o nível de analfabetismo é muito alto, né? O número de analfabetismo é muito alto em população escolar, Certo. jovens adultos. Então, esse é um problema grave da Guiné para resolver o problema de política, infraestrutura escolar no país. O professor tem que ter residência, ter onde morar, para ser representação social para os meninos que estão aí. Não tem merenda escolar. O que você tem no país para atrair uma criança para a escola? Então, precisa ter uma política, precisa ter bibliotecas escolares. Quando o professor falta, eu me lembro, quando eu estudava, o professor faltou por algum motivo, aí você vai passear no centro da cidade. Não tem biblioteca para o aluno ir lá fazer consulta, se não tem condições de comprar o material, ele pode ficar na escola para estudar, pegar o material. Não tem. Se você for para a Guiné, você vai ver que não tem biblioteca nas escolas. Então, você tem um problema de matrícula na escola. Você computar uma adolescente pode se matricular numa escola, num nível, pode matricular noutra escola, no outro nível. Então, você, na hora de computar, para ter um censo escolar, você tem problema. Então, isso precisa ser a parte prática. Então, a legislação, ela é a parte teórica, ela é importante. Mas a funcionalidade do sistema de educação da Guiné deixa muito a desejar. Então, alguém pode dar dados de estatística e tudo. Aqueles dados são falsos, que não refletem a realidade da educação do país. Pode inventar dados. O que eles fazem, os europeus fazem na África, pegam um dado de um país, tiram o nome e bota, diz que aquilo ali é da Guiné. Não é. Um menino da Guiné vai para a escola, ele pode comer uma vez, 90% das crianças vão comer uma vez por dia. Então, precisa olhar, precisa dar pão com leite, eu não diria isso, mas precisa você fazer, aqui no Ceará, dizem macaxeira, o Rio de Janeiro tem um outro nome, que é mandioca na Guiné. Tem mandioca, tem inhame, a escola precisa cozinhar essa comida, tem peixe, tem pescadores na Guiné. Sim. Professor, tem uma colocação que foi bem lembrada, que inclusive quando eu conversei com o professor Daltarim, ele também havia colocado, né, um momento crítico que é das greves, né, das constantes greves, parece que o país também vive, né, greve de professores que eu me refiro, né, e o quanto isso, claro, né, agrava cada vez mais a situação do país, que não vê o professor como sujeito importante nesse processo todo de transformação da política e do desenvolvimento do país, né? Isso. Até o 1915, os comerciantes já diziam, para a Guiné se desenvolver, tem que ter instrução aliada com a educação. Instrução aliada com a economia. Se você não tiver, por que tem greve? O greve, professor Luiz, não é para o aumento salarial, como a gente faz aqui. É greve porque não receberam. Greve, ele tem que dizer porque ele mesmo não pagou os professores. Por isso, a única arma que eles têm é entrar em greve. A única arma que eles têm é entrar em greve. Porque sai um ministro e entra outro, não responsabiliza do atraso do salário. Ele diz, não, agora que eu entrei, vou pagar aquilo que quando eu entrei. Isso não é política de Estado. Professor é funcionário público, é funcionário do Estado, não é funcionário do governo. Então, as constantes greves que acontecem na Guiné, você tem um ministro que ele fica lá um ano, ele tem que falar isso. Esse ministro que eu te disse, ele já tem aposentadoria vitalícia, mesmo não completando a idade, Luiz, não completando a idade de contribuição.
diretor-geral é assim, por isso que não tem dinheiro para pagar professores. O camarada, o cara, ele é nomeado ministro, ele fica lá um ano, depois não quer mais trabalhar, porque ele só quer ser ministro quando voltar. Mas ele fica em casa recebendo. Um ano só, sem ter idade para se aposentar. O diretor-geral é a mesma coisa, o secretário de Estado, que é secretário executivo aqui no Brasil. Nós temos o secretário de Estado, secretário executivo do Ministério da Educação aqui, que ele tem vários. E você já imaginou, desde 75 até hoje, tem gente que trabalhou 2 anos e fica em casa e não quer trabalhar, só vai trabalhar se voltar para o mesmo cargo, e o Estado paga essas pessoas. Então, não vai ter dinheiro para o desenvolvimento do país. Não tem dinheiro para pagar professor, porque o professor não tem outra arma, o professor não é militar, ele não tem como fazer. A única coisa que ele faz é entrar em greve. Então, isso ele tem que reconhecer que eles falharam durante muito tempo que estavam no governo. Então, não tem política de Estado na Guiné. A Guiné-Bissau não tem política. Não sei se amanhã ou hoje vai ter, mas até ontem não tinha política de Estado. Então, você não pode sair daqui, um menino sair daqui, da Unilab, que estudou aqui, para ir dar aula no interior do país e viver no meio do mato. Ele não vai. Porque tinha que ter política de habitação para os professores. Não tem. Oi, professor, entendi. Assim, é muito crítico, né, tudo isso, porque enquanto isso, né, o analfabetismo ele só tende a aumentar, né? E a gente está falando, como o senhor muito bem mencionou, a gente está falando das crianças, né? Quer dizer, quando a gente remete essa mesma questão política para esses, então, que não conseguiram, né, se alfabetizar, aí a situação ela aumenta ainda mais, né? Porque se não garante a educação dessas crianças, desses jovens, né, que a gente está chamando aí da idade própria, da idade certa, enfim, o que dirá, então, esses que já desistiram da escola? Tá bom, o que acontece? Porque os países vizinhos, principalmente o Senegal, ela está se avançando na Guiné por causa da Guiné-Bissau não tem política de educação. Então, muita gente vai para o Senegal para estudar lá. Mas você não sabe qual é o currículo da universidade, não é a Universidade de Dakar que eles estudam, porque aquilo ali tem um mecanismo muito complicado para entrar, para o próprio senegalês. Tem várias faculdades particulares, volta a falar o Wolof, o francês que eles falam, com o currículo fraco, pagam para fazer monografia, porque não tem o domínio do francês, e voltam para a Guiné para trabalhar. Então, você não sabe em que condições não tem uma política do Ministério da Educação para fazer a aferição de diplomas que as pessoas trazem de fora. Eu posso chegar na Guiné e dizer que eu sou médico, ninguém vai contestar, se eu colocar jaleco, eles não vão me pedir qual é o diploma que você tem. Então, isso é um problema sério. O Ministério tem que ter pessoas capacitadas. O ministro pode não ter o doutorado, pode não ter mestrado, porque é o cargo político. Dentro do Ministério, precisa ter gente com licenciatura, com bacharelado, com mestrado, com doutorado, para elaborar uma política coesa. Entra ministro, sai ministro, mas vai ter a funcionalidade do Ministério. Não tem. Isso não tem, infelizmente. Então, o Ministério fica à mercê de mudanças de governo a cada hora. Então, um pode chegar lá e dar os dados que tentou fazer, a intencionalidade, nós temos boas intenções, mas não é isso. Nós queremos as ações efetivas, você pode ter uma intenção maravilhosa para construir um mundo mais justo, mas eu preciso ter ações efetivas nessa direção. Exatamente, não basta ter política, né? Temos que ter políticas, né? Quer dizer, programas, projetos que efetivem aí, de fato, essas intenções. Como você falou, intenção escrito no papel, isso não resolve o problema, né? Professor, por outro lado, a gente sai um pouco, né, dessa questão aí crítica e a gente vai para uma outra riqueza, né, que Guiné-Bissau tem, que é a cultura. E aí, então, o que o senhor também nos ensina a respeito dessa riqueza cultural guinense, né? O que o senhor pode nos falar? Essa é até quase já a última parte, né, da nossa conversa, meio que para
traduzir um pouco do que o senhor tem aí de fala para a gente sobre a questão cultural em Guiné-Bissau. Eu disse anteriormente, nós temos vários grupos étnicos. Esses grupos étnicos, eles têm, cada grupo tem a sua cultura, a sua diversidade cultural. Isso nunca foi um problema para nós. Muito pelo contrário, é a riqueza, como você disse, foi uma riqueza para nós. Não há na Guiné-Bissau a questão de tribalismo, como pode ter em algumas partes do mundo. Ninguém quer paquerar uma moça, pergunta para a moça, você que de grupo é? Não existe isso. Você vai paquerar porque é uma mulher. Então, você tem o cruzamento de vários grupos étnicos casando com grupos diferentes, namorando. Você pode ver, na Unilab não tem segregação, eu não posso conversar com o fulano, tá? Porque é de tal grupo étnico. Mas os políticos tentam incentivar isso para quando chega o momento de eleições. Mas isso não funciona na Guiné-Bissau, porque o povo da Guiné-Bissau é um povo inteligente. Só para dar tão inteligente, para você ver. Quando começou a independência, o primeiro presidente foi mestiço. Cabo Verde, Guiné-Bissau, a pessoa diz que ele nasceu em Cabo Verde. Segundo a ser presidente é da etnia Pepeu, da minha etnia, que é o Nino Veira. Aí depois tem o Kumbayala, que é Balanta, que faz parte do grupo étnico da Guiné. Depois de Kumbayala, você tem Malambaka-Sanha, que é Mandinga. Depois de Malambaka-Sanha, você tem Kumbayala, depois você tem Mário Vaz, que é Manjaco. Depois você vê que vários grupos, a população está colocando pessoas que tem. O Manjaco que saiu e entrou Fula agora. Você está vendo como é que é, sem ter a cota explícita, mas a população consegue colocar as pessoas de diferentes grupos étnicos no governo. Então, você começa com Luiz Cabral, vai para Nino Veira, depois de Nino Veira, você tem, em termos eleitorais, você tem Kumbayala, Malambaka-Sanha, tem Mário Vaz, agora é o Umaru Sissoko. Então, todos eles que já foram presidentes, sem ser o governo de transição, que foram eleitos democraticamente, são de grupos totalmente diferentes. Então, a nossa riqueza, ela é patente em termos de escolha dos presidentes, não foi nem por golpe de Estado, foram pelas eleições. E nós temos as manifestações culturais, tem grupos que são animistas e adoram as rochas e as deidades, como a Grécia Antiga, isso também se manifesta em questões espirituais. Você tem manifestações culturais dos balantas, tem dos papéis, tem dos fulas, tem dos maningas, tem das montanhas, tem dos bijagós, e tudo convive pacificamente. São tribal ou étnica, como queiram, no país. Várias etnias num território pequeno, nunca teve conflito étnico na Guiné-Bissau para dizer não, vão se matar, como o caso que aconteceu em Ruanda, a gente viu uma triste história que ficou para o mundo refletir. Nós não temos isso. Tem manifestações, tem um muçulmano na Guiné, eu não sou muçulmano, mas quando tem o tabasque, você vai lá na casa do seu amigo de escola muçulmano, as aulas, você tem todo mundo do grupo étnico dentro da sala de aula sem problema nenhum. Lá próprio na Guiné, na Unilab. Na Guiné você tem, ninguém vai discutir com o colega, diz, olha, você é tal grupo, então eu não quero sentar ao seu lado. Então não existe isso. Então nós temos essa riqueza cultural e as manifestações inerentes à cultura de cada um de nós que acompanham a sociedade guineense. É verdade, professor. Eu lembro que na sala de aula também eu tive alunos de algumas etnias diferentes e essa relação acontecia de modo muito bonito e a relação era uma relação
enfim, harmoniosa, sem o menor problema. Pelo contrário, reuniu experiências muito vastas em relação às manifestações culturais. Então, eu muito aprendo, né, quando eu estou na sala de aula, é porque a gente está esse tempo aí, né, distante da sala de aula, mas é uma riqueza muito grande, né? Enfim, conheci a dança da Tina, por exemplo, que é uma dança guinense, uma prática realizada no pós-morte. Então, assim, são experiências muito vastas e muito bonitas que variam de etnia para etnia e elas se reúnem aí na sala de aula de forma muito rica, né? Muito harmoniosa, inclusive. Então, professor, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os seus estudos. O que você tem aí? O que a gente pode esperar de mais contribuições, além das que nós já temos suas? O que você tem feito aí? E que prospecção a gente pode ter em relação aos seus trabalhos? Já que eu virei um fã seu, tá? Já vou aqui anunciar, já virei um fã do professor Lourenço Kunikay. Já era sem conhecê-lo, agora então mais ainda. Eu estou trabalhando para finalizar, vai sair em novembro, no máximo dezembro, constituído dos alunos da Unilab. Eu pedi para escrever sobre a própria trajetória educacional. Aí tem aluno, tem brasileiro, tem guineenses, tem moçambicano, tem santomense, tem timorense nesse livro. Então, o título do livro é como é que é o processo de educação, como é que cada um desses alunos passou em sala de aula, quais são os dias que enfrentou até chegar à Unilab. Então, o livro está saindo, Educação em Memória, nos espaços lusófonos, está saindo em novembro ou dezembro deste ano, e tenho que já está tudo pronto, O Povo Adormecido, o registro de um processo, e estou terminando também de Paulo Freire, a reforma da educação da Guiné-Bissau. Então, eu estou nesse aí, estou num artigo também que sai este ano, é sobre a visão de Paulo Freire sobre pesquisa, ensino e extensão. Então, essas são as minhas, estou tentando montar um grupo de pesquisa na área de educação, cooperação e desenvolvimento. Então, estou construindo um grupo de pesquisa para agregar os alunos para a gente fazer pesquisa em várias áreas, a área de educação dos jovens adultos, o currículo, para estudar esses nossos países, como é que é o currículo, como é que é o acesso das meninas, se há uma diferença entre o número de meninas em escolas, tem meninos, porque a gente tem alguns países que as meninas são forçadas a ir ao casamento quando já... Professor, esse tem sido um dos estudos que eu tenho feito, exatamente isso. A questão da presença masculina nas salas de aula e menor das mulheres. Por conta de tudo isso que você está colocando. Então, quando terminar o grupo, eu vou, através com os alunos, a gente vai investigando esse tipo de processos que ocorrem no interior das salas de aulas e no sistema de educação. Esse é basicamente o que eu pretendo fazer ao longo desse processo de investigação que a gente é obrigado, em certa forma, de encarar. Né? Sim. Exatamente isso. E são as nossas contribuições, né, professor, que a gente deixa aqui, até nesse plano espiritual, são as nossas contribuições, ou seja, nossos estudos é que ficam aí para que outros venham, se apropriem, né, de alguma maneira, e contribuam com suas vidas. Então, tenho certeza que os seus trabalhos já nos ajudam, então os que virão mais ainda tendem a contribuir ainda mais, né, com o plano acadêmico, inclusive, mas também com o que a gente tem feito, né, aqui, enfim, durante esse tempo. Sempre gosto de lembrar que a gente está vivendo ainda, né, uma pandemia e que a gente tem que celebrar a vida, né? Então, celebrar a vida é isso, é a gente contribuir o máximo que a gente puder, seja como pessoa humana, seja como profissional, como acadêmico, e é o que cada um aqui, né, que se dispõe a tirar seu tempo para nos ouvir, para conversar, com certeza alguma coisa que tem de muita importância, né, para que a gente melhore cada vez mais as nossas próprias vidas, a si próprio. É um pouco do que Paulo Freire também nos ensina. Professor, então eu já de antemão agradeço, né, mais uma vez ao senhor. Eu vou deixar para o senhor dar suas palavras finais, né, até porque assim, nós temos vários estudantes e professores que estão aqui nos ouvindo.
né, e que estão vibrando, né, com a sua participação. Então, eu deixo para o senhor se despedir e eu, então, finalizo e logo após, tá certo? Eu agradeço o convite. Eu não conhecia, mas a gente tem a tecnologia que nos ajuda a aproximação, ajuda na nossa aproximação. E eu fico feliz de poder debater com você, fazer essa reflexão com os nossos estudantes, nossos colegas e as nossas colegas sobre a educação desses países. A sua contribuição vai ser muito grande, porque você outra pessoa, um brasileiro, tem outro olhar. O nosso olhar é diferente. É bom que a gente tenha esse movimento de ida e volta. Você olhar alguns aspectos, teria a percepção, isso é importante. Acho que às vezes tem pessoas que dizem, não, mas ele não conhece sim. Na ótica de uma pessoa, ele pode enxergar algumas coisas que a gente não tem. Tem nem interesse, nem se atenta para olhar. Então, a gente trocar as informações do que ocorre nesses países, porque a nossa universidade nos brinda com esse contato. A gente tem com os alunos para trazer o que eles têm lá, como é que é o sistema lá, para a gente poder falar em sala de aula. Não é por acaso mestrado, tão doutorado, porque nosso currículo é crítico. Sendo crítico, a gente dá a aula também crítica. A gente não deixa o aluno, parafraseando Paulo Freire, com cabeça vazia, a gente vai enchendo a caixa de banco com o dinheiro que a gente recebe. O aluno não é isso. A aula é uma interação, é uma discussão, um embate de ideias, é uma conclusão que leve ao aluno a compreensão do processo de ensino-aprendizagem, sociedade que o rodeia. Isso é importante para fazer essas críticas do que acontece no mundo. Era isso, Verdade, agradeço imensamente pelo convite. obrigado demais, professor. É isso mesmo, professor. É uma aproximação que não me faz ser menos nem ser mais, né? Quer dizer, a gente está falando de conhecimentos que a gente amplia, né? Então, o olhar é óbvio, né, que vai ser sempre diferente, né, das vivências que se tem em cada país, né? Mas as aproximações elas acontecem para que a gente consiga construir, né, laços, construir referências que a gente venha a trabalhar. Então, é nesse intuito mesmo que a gente vem, né, construindo aí um laço de pesquisa, de investigação, não para que nós, não no meu caso, né, não para que eu possa ser a referência, mas para que eu possa de alguma maneira contribuir com os estudos que dialogam, né, Brasil, África, né, por olhares diferentes, né? Quer dizer, o senhor traz um olhar que é muito rico e importante, né? É importante dizer isso, pela história, por toda a vivência, e ao mesmo tempo por todos os estudos que estão sendo feitos. E a partir dali a gente consegue meio que trabalhar alguns desses fios, né, que as suas contribuições nos dão. Então, professor, deixe mais uma vez meu muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, por ter deixado para a gente uma grande, né, uma grande valia aí nos conhecimentos. Quero agradecer também a todos que estão aqui participando, que ficaram até agora, né, professores, tem professores do Piauí, professores também do Rio, colegas, né, que estão participando, e infelizmente o tempo, né, nos limita. Então, qualquer outra questão que venha a ter, eu posso mandar por e-mail para o senhor, né, porque eu acho que a gente até deveria ter perguntas a fazer, mas não dá mais tempo, tá bom? Professor Lourenço Cunical, meu muito obrigado, e a gente se encontra pessoalmente, né? Quer dizer, quando se passar, a gente se encontra pessoalmente. Muito obrigado pela participação. Tá. Tá Eu que bom? agradeço. Tá. Muito obrigado. Obrigado Tchau, a tchau. todos e todas. Tchau, fica com Tchau. Deus. Tudo de bom para todo mundo e saúde para todos. Obrigado. Pois é, interromper a gravação.